a palavra do Senhor, ela não é emotiva e nem conduzida por forças humanas. Ela tem que ser pregada, não importa onde, não importa por quem, por quantos, tem que ser pregada. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 17. Vamos no dia de hoje, que é culto de adoração ao Senhor, em que nós falamos de prosperidade, que nós profetizamos na vida da igreja, na nossa vida, sobre aquilo que nós necessitamos, seja uma bênção física, seja uma bênção espiritual. O fato é que nós precisamos pregar a palavra do Senhor, levar a mensagem de fé para a igreja, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Passamos por momentos de grande tribulação nesta vida, neste mundo materialista, capitalista, mas nós precisamos vencer somente em Cristo, não tem outra forma, vencer pela fé, amém? Então, capítulo 17 de 1 Samuel, vamos ver uma história bastante importante para que nós possamos então vencer. Quem sabe a resposta de que daquilo que nós olhamos para os nossos lados hoje, aqui nesse lugar, esteja justamente pela prática, pela não praticidade desta palavra, desta mensagem. Porque o povo lá atrás, antes de Cristo, já existia um comodismo muito grande, mas aqueles que estavam, ou aqueles que estavam com Deus, com Jesus, pela fé, eles venciam em nome de Jesus Cristo. Versículo 45, a palavra do Senhor diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Amém. A igreja sente em nome de Jesus. E eu já peço que você observe bem a palavra do Senhor. Observe bem o que nós temos para falar nesta noite. Aleluia. Veja essa história aqui de Golias e Davi. Todo mundo sabe, todo crente sabe essa história, mas a cada vez que nós a ouvimos, o Senhor sempre Ele nos dá uma direção diferente daquela, porque veja bem, a palavra do Senhor, ela é renovadora, ela é vida. Toda vez que nós lemos, seja o versículo que for, com entendimento, com sabedoria, pedindo discernimento do Espírito Santo, nós alcançamos alguma coisa diferente na vida. E é por isso então que nós precisamos meditar na palavra de Deus. O diabo, ele inverte na nossa vida de forma extraordinária, e nós precisamos ver o agir de Satanás na nossa vida. Nós precisamos ver de forma que ele age, espiritual e no mundo físico. Mas esta mensagem aqui, esta palavra aqui de Davi, até então do jovem Davi, porque ele não era adulto, aqui na parte B que diz assim mesmo: eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. É uma palavra profética, é uma palavra então que ele já profetizou o que obviamente se profetiza vai acontecer. É justamente isso que nós queremos fazer nesta noite, é profetizar. Eu profetizo na minha vida, eu profetizo na sua vida, você profetiza na vida da sua família, aquilo que de fato eu estou precisando, que nós estamos necessitados de Deus. Observe que aqui havia uma afronta muito grande. O povo de Israel, o povo de Deus, estava sofrendo, estava ali absolutamente já acostumado a ver Golias como um gigante, já estava acostumado com aquilo. Ele já sabia, já era rotina, todo mundo tinha medo daquele sujeito. Mas o fato é que alguém tem que se revoltar, alguém tem que se revoltar. Veja, a Bíblia conta várias histórias aqui de que o povo de Deus estava absolutamente acomodado, acostumado a sofrer, mas alguém teve que se revoltar para mudar aquela história, mudar o curso da vida daquelas pessoas. Davi, embora sendo um jovem, ele foi usado por Deus para se revoltar. Humanamente falando, ele jamais teria condições de vencer aquela batalha. E veja que Golias veio com ele com armas físicas,
além dele ser gigante, dele ser maior do que todo aquele povo, ele tinha muita força, ele tinha poder, e além disso, ele ainda veio com armas físicas: escudo, espada e lança. A gente sabe que naquele tempo não havia arma de fogo, naquele tempo não tinha arma de fogo, revólver e pistola como tem hoje, porque se assim tivesse, ele também pegava uma pistola, já que ele era muito grande, que Golias era muito grande, quem sabe uma calibre 12, acho que aqui todo mundo sabe, aquela que tem 2 canos, dava um tiro e acabava com a vida dele. Mas só que ali não existia, então ele tinha que usar também armas físicas, quem sabe uma lança, que ele não teria forças para alcançar aquele gigante. Então ele foi de que forma? Com a maior arma que o crente tem, a palavra de Deus. Aleluia. É a maior arma. Tanto que esses Golias, com toda a força, com toda a autoridade que ele tinha, com toda a moral, digamos assim, que ele tinha naquele, que a fama dele corria por tudo quanto era lugar. Ninguém vencia aquele homem. E aqueles soldados estavam acostumados com guerra, acostumados com lutas, experimentados em lutas, no manuseio de lança, de escudo, de espada. Eles eram acostumados com isso, absolutamente treinados, mas ninguém foi capaz de derrotar Golias. O fato é que o rei Saul ainda tentou evitar. Bem aqui no versículo 37, a palavra do Senhor diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Aleluia. Então disse Saul, rei Saul, a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Aleluia. Aí é que está a diferença. Às vezes, e eu já fui muito assim, acomodado com a situação. Às vezes o problema ele nos achincalha o tempo inteiro. O problema ele nos pisa o tempo inteiro. E a gente sabe, eu acredito que você há de convir comigo, a gente até passa a se acostumar com aquele sofrer. A gente passa a conviver com aquele negócio. E me perdoe quem fala isso, eu não falo. Se Deus quiser, vai acontecer tal coisa. Se Deus quiser, Deus quer tudo, mas Ele quer sobretudo que nós sejamos corajosos, que nós tenhamos força, porque senão Deus seria injusto se Ele abençoasse a vida de preguiçoso. Imagina se Davi também, embora sendo um jovem, ele tivesse a mesma atitude que os demais soldados. Eu não vou vencer esse gigante, eu não tenho condições, e de fato ele não tinha condições. Mas o fato é que Deus com certeza investiu na vida daquele garoto, digamos assim, daquele jovem, e colocou força, colocou atitude, e é por isso que ele fez a diferença na vida daquele povo. Quantas pessoas, quantos soldados ali haviam com bastante experiência em relação a Davi? Muitos soldados, milhares de soldados. Mas quando Deus toma a frente da situação, não tem negócio de tamanho, de experiência, de autoridade, de fama, de poder. São todos envergonhados em nome de Jesus. E é justamente o que eu e você precisa fazer. Eu sempre digo que ninguém faça o que eu faço em fé, mas sempre eu gosto de falar, porque às vezes o testemunho ele serve para que outras pessoas também, para que sirva de exemplo para outras pessoas. Eu cobro de Deus o que está prometido na Bíblia. Eu cobro. Está prometido. Se está prometido na vida daquele que crê, que teme a Deus, daquele que busca o Senhor, diz assim: clama-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei e que me glorificarás. O Senhor disse que Ele faria a diferença na vida daquele que crê, na vida daquele que serve, na vida daquele que não serve. Está escrito isso na Bíblia. Se não fosse para se cumprir, para cobrar de quem? Quem foi? De quem é a palavra de Deus? A Bíblia não é de Deus? Então nós temos que cobrar de quem? É de Deus, não é de outra pessoa. Então se revolte contra a situação, para não ser que nem esse próprio povo de Deus aqui, que nem nós, que fica acomodado com a situação, vendo o povo ficar ali
gemendo, sofrendo, escravizado, sabendo que existe, que ela tem, que ele tem um Deus tão grande, que pode livrar, que pode quebrar toda a força do inimigo em relação ao nosso favor, para nos dar vitória, mas ela não faz, não move uma palha para fazer com que Deus haja na vida dela. Se fosse o contrário, seria muito fácil. Deus sabe o que a gente está passando. Então, ele dizia, já chega, vou te abençoar. Mas não é assim. Não teria problema no mundo. Não teria problema. Então, a partir da dor que eu estou sentindo, eu sei até quando e o que eu posso gritar em relação a pedir socorro para Deus. Porque de forma humana não tem como fazer isso. Este episódio aqui, que aconteceu entre esses dois personagens, Davi e Golias, existe um contraste visual muito grande de fisionomia humana e de força e de poder. Qual que Davi tinha? Nenhuma. Era absolutamente insignificante em relação a Golias. Mas o povo estava acostumado com o gigante Golias. A história para trás conta esse vexame que o povo de Deus, embora tendo um Deus tão grande por eles, vinha sendo escravizado nas mãos de uma pessoa, porque era grande, era maior estatutariamente de todos os outros, na estatura de todos os outros. Acontece que aquele povo estava acostumado a olhar para o tamanho dele e para o que ele era. Além de ser grande, além de ser forte, ele ainda andava absolutamente bem armado. Quando Davi se decidiu, se revoltou contra aquela situação e foi para aquela batalha, ele viu a grandeza sim de Golias, ele viu sim a arma de Golias, as armas de Golias, mas ele sobretudo olhou para o Deus dos deuses, a quem poderia fazer alguma coisa, e fez por ele. Ele olhou para a grandeza de Deus. Ele não se prostrou, eu não vou ter condições de lutar contra esse homem. Ele se prostrou a Deus, clamando ao Senhor, entregando tudo nas mãos de Deus. E ele foi à batalha, e apenas com uma pedra, aleluia, glória a Deus, uma pedra, venceu o escudo, que era de proteção, a lança. E uma lança, quando se joga, se pegar uma pessoa, ela atravessa, senão deixa a pessoa igual quando a gente vai assar um camarão. E a espada, que geralmente, que naquele tempo a espada era de 12 gumes, afiada dos dois lados, e nas mãos do filisteu Golias, era morte na certa, como ele diz, eu vou te matar e vou jogar a tua carne para os animais. Aconteceu o contrário. Aquilo que o inimigo investe na nossa vida, se nós tivermos sabedoria para buscar ao Senhor, vai acontecer com ele. Porque é assim que o jovem Davi disse: não se pode afrontar o Deus dos deuses. E é por isso que ele foi àquela luta e venceu. E nós, o que é que nos tem afrontado? Nós que estamos aqui nesta noite, o que é que nos tem afrontado? Eu sei o que me tem afrontado. Você sabe o que tem te afrontado, o que tem te afrontado, seja espiritual ou seja de forma física. Nós sabemos exatamente o que é que tem nos atrapalhado em todas as áreas da vida que nós vivemos hoje. Então nós precisamos nos revoltar contra essa situação, buscar de Deus e cobrar de Deus uma resposta, para que o milagre venha acontecer, para que Deus possa investir, dar crédito, honrar a nossa fé, a nossa dedicação, o nosso amor pela palavra do Senhor. Aleluia. Então, o que tem atormentado a nossa vida, se revolte contra isso, não contra Deus, mas cobrando de Deus com sabedoria, com discernimento. Louvado seja o Senhor. É uma coisa que precisamos ver. Eu sempre falo, tem muita gente que tem até medo de falar no nome do diabo. Nós temos que saber o agir dele e o agir de Deus. Quando é o diabo, quando é Deus que está agindo na nossa vida. E não importa esse negócio de eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. É nós que o diabo quer.
São essas pessoas que ele inverte para que possa cair. E nós precisamos ter muito cuidado, sabedoria, justamente para que nós não possamos ser tragados pelo inimigo por coisas tão pequeninas. Porque o diabo, ele é o sujeito, Satanás, ele é inteligente. Ele jamais vai colocar algo para mim, para você, vil, alguma coisa sem valor. Ele vai colocar algo brilhante, como ele fez com Jesus lá no deserto, lá atrás. Mostrou tudo do bom e do melhor, mas não conseguiu persuadir a Jesus, mas enganou Eva apenas com uma promessa de uma frutinha. Falta de sabedoria, olha só. Então é por isso que nós precisamos ter esse entendimento. Então o diabo, quando ele investe na nossa vida, ele dá-lhe logo uma rasteira que é para a gente cair e começar então a escravidão espiritual, se não física. E aí nós temos que estar balizados na palavra do Senhor e saber de fato quem é que está falando comigo, para eu saber discernir aquela obra. Ah, mas é bonito, mas espera aí, é de Deus? Nem tudo que parece é. Já tem um ditado que diz que beleza não se põe na mesa. Nem tudo que parece é. Aleluia. Houve uma revolta por parte de Davi, senão ele teria sido também morto como tantos que Golias matou. É necessário que haja uma revolta da nossa parte. É necessário. Deus mesmo diz que, a Bíblia mesmo fala que o mundo, o reino de Deus é tomado por esforço. Isso, quando a gente fala de esforço, significa que é luta, é jejum, é oração, é batalha espiritual contra o inimigo. Então nós precisamos ter esse entendimento, se revoltar contra a situação. Juízes capítulo 6, abra sua Bíblia em nome de Jesus Cristo, para nós vermos aqui um outro exemplo de revolta, de uma pessoa que estava vendo também o seu povo, um jovem também, veja bem, Deus sempre escolhe alguma pessoa assim, que a gente, aos olhos humanos, insignificante. Pode ver na Bíblia. Não adianta você dizer, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou formado nisso e aquilo, eu tenho a profissão essa, aquela e tal. Não está escrito nenhum desses versículos de história da Bíblia que Deus olhou, porque tinha grandes autoridades também naquele tempo, personagens está escrito na Bíblia. Mas Deus diz que Ele veio para os perdidos da casa de Israel, justamente para ninguém se engrandecer com Ele. E aqueles que vêm, ah, eu sou isso, eu sou aquilo e tal, e em relação a Deus querer ser mais importante do que Deus, quebra a cara. Aqui nós temos uma outra história de um outro jovem chamado Gideão, que também estava acostumado a ver o povo dele sofrer na mão do povo medianita, o povo mau, que descende lá atrás. Se você estudar de Caim, se você for lá para Gênesis e vir trazendo toda a Bíblia, você vai ver Filisteu e Caim, Filisteu e midianitas descende lá de Caim, lá atrás. Então ele estava acostumado também a ver aquele povo ruim escravizar mês a mês, ano a ano o seu povo, roubando, saqueava tudo. Mas um dia ele disse, hoje é o último dia, hoje eu coloco um fim nessa situação, nessa escravidão, como disse Davi. Não está escrito, mas quem sabe ele disse isso. E quem sabe é importante, é necessário para que a gente também tome uma decisão na nossa vida, tome uma decisão importante de buscar a Deus, porque com as forças humanas, sabe, a gente tenta tantas coisas. Ah, porque eu sou muito inteligente, eu sei isso, sei aquilo e tal, e a gente vê tanto isso. Mas daqui a pouco a pessoa quebra a cara, porque não se consegue
em relação a Deus, não se consegue nada com sabedoria humana. Deus tem que estar à frente daquela situação, senão não dá certo. Gideão aqui estava acostumado a ver o povo escravizado, até que um dia ele se preparou para aquele momento, para dizer um basta naquela situação. Essa história todo mundo conhece, mas só para a gente recordar, para a gente saber que a gente fala da Bíblia, e é da Bíblia, e é para nós termos fé, aumentar a nossa fé. Quando a gente fala de Deus, então a gente tem como referência a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz aqui no versículo 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo para salvar dos midianitas. Estava preparando o trigo de forma especial, porque ele sabia que uma hora qualquer os ladrões apareceriam. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, só por essa palavra, só por esse adjetivo, ele já engrandeceu a Gideão. Sabe por quê? Deus nunca olha para a gente como um desvalido, um pobre coitado. Ele sempre olha para a gente com valor. Às vezes nós é que desfalecemos na fé, nós é que desfazemos das nossas próprias forças, nós é que deixamos para lá o nosso valor, porque se eu perguntar para alguém qual é o meu valor, ninguém vai dizer: tu não vale nada, tu é isso, tu é aquilo e tal. Só que Deus olha para a gente de uma forma extraordinária. É por isso que ele disse aqui para Gideão: varão valoroso. E que valor Gideão tinha? Semelhante a Davi, nenhum. Era de uma família pequena e pobre, sem expressão. Era de uma família que não tinha poder, aquisitivo. Acontece que nada disso importa para Deus. Nada disso importa para Deus, porque se importasse, ele não tinha se revoltado contra a situação. Aí ele fala assim para Deus, para o anjo: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, quer dizer, sair do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Aleluia. Essa, amados, é a nossa atitude, sabe? Tem momentos na nossa vida que nós precisamos dar um chega para lá no mal, fazer com que a nossa força seja vista, com que a fé que nós temos seja colocada em prática. Todo mundo tem fé, ainda que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é a menor semente que existe. E o Senhor disse que ainda que seja desse tamanhinho, ela tem poder para transportar uma montanha de um lugar para o outro. Imagina. E eu tenho certeza absoluta que a nossa fé aqui é maior do que um grão de mostarda. Falta apenas a gente saber colocar em prática. Falta apenas a gente saber se revoltar contra a situação. Eu estava falando aqui da situação de Gideão, e me lembrei aqui que eu gosto muito de um filme, é desenho, Vida de Inseto, o nome. Existe lá o reino de formigas, semelhante à história de Gideão. Um formigueiro imenso, milhares de formigas. E aí, os gafanhotos, não sei se alguém já assistiu esse filme aqui, é um filme muito bom. É de desenho, mas é muito bom. Eu gosto de assistir, eu acho que umas 10 ou 20 vezes. Então, as formigas produzem, né,
Inclusive formiga é citado na Bíblia como um inseto sábio. Então, produzem tudo, porque quando chega o tempo da chuva, elas moram embaixo da terra. Hoje já tem umas formigas mais sofisticadas, que já moram assim, nos altos, nas paredes, nas árvores, etc. Mas naquele tempo era tudo, os buracos tudo dentro da terra. Então vinha a chuva, alagava tudo e acabou. Acontece que elas preparavam todo o seu mantimento. Aí o gafanhoto vem, leva tudo, come tudo, arrasa com tudo. Só que um determinado dia, um formigo, vamos dizer assim, um jovem formigo, não sei se tem masculino ou feminino, um jovem fez que nem Gideão. Sabe que alguém já assistiu esse filme aqui? Eu acredito que o produtor fez até baseado na história de Gideão, eu acho, né? O jovem formigo, ele disse assim, ele era um louco, ele inventava um monte de coisa. Então ele disse, hoje chega, os gafanhotos não vão mais levar nada daqui. E ele se revoltou, ele pediu permissão para a rainha, para ele ir buscar ajuda, e ele foi para outros lugares e trouxe um monte de outros insetos com ele, e contou a história. Olha, acontece isso, assim, 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 assim. Resumindo a história, aqueles insetos se reuniram e deram um basta na situação da escravidão, da roubalheira que havia contra o povo dele. Amados, então é assim, alguém tem que se revoltar contra a situação de mesmice, de desgraça, de humilhação e tudo mais que a gente vive. É como dentro de uma família, se tem só um que é crente, que já aceitou a Jesus, que já conhece a fé, luta pelos outros, se revolta e luta pelos outros. Quantos testemunhos a gente tem visto e tem ouvido falar de que eu lutei pela minha família e todos estão na presença do Senhor. Mas se ninguém tiver essa atitude, como é que vai ser? Tem que acontecer um milagre a partir da minha e da sua revolta. Tem que acontecer um milagre, amado. Sabe, hoje nós estamos vivendo num mundo muito maluco, muito maluco. E olha só, eu conheço uma igreja que dia de segunda-feira, inclusive eu passei 4 anos lá, e dia de segunda-feira é um culto semelhante ao nosso aqui, culto de prosperidade. E lá tem 2.300 poltronas. E dia de segunda-feira, todos os 5 cultos durante o dia, e ainda fica muita gente em pé. Sem querer falar mal e falando, mas as pessoas vivem endividadas com Deus. É envelope por cima de envelope, apenas num culto, às vezes dão 3, 4, 5 envelopes. Então a pessoa está endividada com Deus. E tem determinado período em que é dito assim: você que tem os envelopes, não importa de que campanha, traga que nós vamos queimar tudo. Olha, tem gente que traz um saco cheio, a bolsa cheia, porque a gente tem que fazer os nossos desafios com sabedoria. Os desafios que nós fazemos na igreja, da nossa fé, tem que ser com sabedoria. Espera aí, eu tenho que fazer aquilo que eu sei que eu vou fazer. Eu vou pagar um preço que é além dos meus limites, mas eu vou cumprir. Agora eu não posso fazer bobagem, senão eu acabo me amaldiçoando. Porque a Bíblia também fala na questão do honrar o voto. Então, se o pastor ou qualquer um de nós aqui de repente desenvolve uma campanha durante o culto, a gente dá 3, 4 envelopes e obviamente tudo tem que retornar com dinheiro, e dinheiro não está fácil. Dinheiro na mão é vendaval, já diz aí um ditado. Então você vai se endividar todo. Mas em síntese, no nosso caso, um culto de hoje, aqui na nossa congregação, principalmente os membros e os obreiros, os membros fiéis da igreja, os obreiros, é para estar buscando entendimento sábio de como desenvolver a fé.
A gente fala aqui buscando aquilo que nós vamos colocar, que nós vamos ministrar, colocar para a igreja, e que é para nós aprendermos daqui para ir aprender e colocar em prática. De repente só falta assim um empurrãozinho para você, puxa, é isso que eu precisava, eu vou fazer, e dá certo. Melhor do que você se endividar todo com Deus. Então, amados, a gente precisa fazer esses desafios da nossa fé, desafiar os nossos limites. O meu limite até aqui, pois eu vou me esforçar e vou mais além. Imagina só o que nós estamos vendo aqui, esses dois exemplos, Gideão e Davi. O que é que nós temos hoje aqui em Macapá? Por exemplo, uma onda de criminalidade muito grande, de homicídio, uma onda de acidente de trânsito muito grande, tráfico de droga muito grande. E aí alguém se revolta assim: eu vou acabar com isso, eu vou acabar com essa onda de crimes, da criminalidade aqui no nosso bairro, por exemplo, e se dispõe a lutar contra isso. É muita loucura. Se ele colocar Deus à frente da situação, é muita loucura. E a fé de fato é loucura. A fé é loucura. É aquilo que eu faço e que nem a minha esposa sabe, ou vice-versa. Porque se eu contar para ela, ou ela me contar, alguém, ou eu ou ela pode dizer: não, mas tá, não sei o que. Aí o diabo já começa a colocar lenha naquela fogueira para esfriar. Então não pode ser assim. É por isso que quando nós temos que fazer alguma coisa, ninguém fala para ninguém. É eu e Deus, é você e Deus. Porque se falar para alguém, se comentar com alguém, não vai fazer. Não vai fazer. Porque é semelhante quando a gente aceita Jesus. Se chegar em casa, sair de casa, olha, hoje eu vou lá na igreja, hoje eu vou aceitar Jesus. Vai ter pelo menos uma boca para te dizer: olha, isso é papo furado, isso é besteira, isso é utopia, e não sei, ninguém vai, não vai que hoje Deus vai te abençoar. Ninguém diz isso. Eu lembro que eu quase que eu apanho da mamãe quando eu cheguei em casa, que eu tinha aceitado a Jesus. Quase. Poxa, uma vida maravilhosa. Ninguém me induziu a eu parar de beber, fumar nunca fumei, a parar de ir para as festas, para as zorra na rua. Ninguém me disse. Deus foi trabalhando na minha vida. Deus foi trabalhando na vida de todos e trabalha na vida de todos nós aqui, para que a gente conduza a nossa vida seguindo a Ele. Mas de outra forma, como que é feito? É as 3 pancadas, para não dizer outra coisa. Então, amados, a vida é justamente aí, para que a gente possa então vencer, se revoltar contra a situação. Porque Deus, tudo que está escrito aqui, Deus não pode negar. Deus não pode revogar um dos teus decretos. Porque ele, primeiro que ele não tem sentimento. Eu prometi, Deus, mas olha, é isso, não sei o que e tal. Tudo bem, eu vou concordar contigo. Não existe isso. É uma espada de 2 gumes. Ela corta quando ela entra e corta quando ela sai. Só fica os valentes, os corajosos. Porque imagina se Jesus, se fosse por meio de sentimento, o que aconteceria quando Jesus, a história conta aqui, a Bíblia, quando viu toda aquela situação de gente morta, gente doente, cego, mendigo. E quando a gente vê uma pessoa dessa, qual é o nosso natural? Poxa, que pena essa pessoa, não é isso? Sabe, eu faço de conta que nem vejo. Mas não é que eu não esteja, eu faço de conta. Sabe por quê? Para eu não me sentimentalizar com aquela situação. O problema pode ser maior, fisicamente, maior do que o meu, mas eu faço questão de fazer de conta que não estou vendo a dor daquela pessoa. Porque não pode ser feito por meio de sentimentos, de emoções. Uma senhora que
um pessoal ali na cidade, eu acho que vocês já viram, que fica aí pelos centros, pelas esquinas, pedindo ajuda para uma pessoa que está doente. Engraçado que já faz anos e mais anos, é uma ferida na perna que nunca sara. E aí um dia, de propósito, pela fé, eu parei na Feliciano Coelho, o sinal fechou, Feliciano Coelho com o Leopoldo Machado, e aquela senhora veio com uma caixinha de sapato assim, e aí eu disse: vocês já levaram para ser curada pela fé numa igreja? Ela disse: não, se fosse faça isso, Deus tem poder para curar. E ela falou, eu nem terminei de falar, ela já levantou a caixa, foi embora. Por conta de que se acostuma em estar pedindo, mas não quer buscar a resposta, a cura, a libertação do médico dos médicos. Prefere estar pedindo ali, porque um passa, dá R$1, dá uma moeda, dá o quê, não sei o quê, e quando chegar no final do dia, ela tem alguma coisa. Então, trabalhar não é negócio. O negócio é pedir, se acostuma, até que de fato aquela pessoa, quem sabe, morra, e aí não tem mais jeito. A Bíblia também conta a história de alguém que dependeu de Deus e que fez a diferença, aleluia, que está no livro de Isaías. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. 2 Crônicas, melhor dizendo, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo a partir do 1. Então, toda e qualquer demanda que enfrentamos, nós apresentamos a Deus. Por isso que o Senhor fala: povo que se chama pelo meu nome, que se chama, quer dizer, nós, tudo que nós fazemos, nós falamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. O rei Josafá aqui estava enfrentando uma grande situação. Um grande exército veio contra ele, e ele também tinha um grande exército. O fato é que ele preferiu o quê? Ir para a luta? Não, ir buscar a Deus. E é uma história muito bonita isso aqui também, que serve para nós. Louvado seja Deus. Vencer. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é Egedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Amém? Ele poderia também imediatamente preparar, convocar o seu exército e ir para a luta. Mas ele iria vencer? Só a gente sabe aonde o calo dói. Se eu tenho um Deus, alguém forte, mais forte do que o que eu posso contar, então eu não vou sozinho quebrar minha cara, ser vencido. Eu vou buscar Deus, porque com Ele eu vou vencer. Aleluia. Louvado seja Deus. E conta a história aqui muito grande. Depois, chega bem aqui no versículo 17, diz assim, aí ele faz aquele questionamento, diz que Deus é isso, Deus é aquilo, engrandece o nome do Senhor, e é isso que Deus gosta, que nós o reconheçamos como o Deus dos deuses, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que abriu o mar vermelho, que destruiu as muralhas de Jericó, que ressuscita, que cura, que liberta, que salva. Deus gosta disso. Aí ele responde justamente aqui para Josafá, versículo 17: Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não tem mais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Essa é a palavra de Deus, essa é a resposta do Senhor. Mas se Josafá tivesse convocado o exército, que também era numeroso, e fosse lutar contra os inimigos, fosse para a batalha, ele não tinha a resposta e nem a atenção do Senhor. Então, amados, é por isso que nós precisamos fazer isto.
buscar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor nos orienta. E aí, nós estávamos em Brasília esses dias, e aí estivemos conversando sobre algumas coisas com respeito à obra do Senhor, e eu até disse assim mesmo, que nem Deus faz nada de graça para ninguém. O que Ele quer? Que nós o adoremos. Então essa é a resposta. Deus nos dá a vida, e etc, e o que Ele quer em troca? Que nós possamos ser fiéis, adorar o Senhor, exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle. É isso que o Senhor quer de nós. O que isso importa dizer é que justamente nós precisamos estar diante da presença do Senhor, buscando com muita sabedoria e temor, sobretudo, para que nós possamos então apenas vencer. Seja lá o que for, vencer. E por conta disso, para a gente finalizar a nossa ministração de fé, que eu creio em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo tenha falado conosco com respeito a tomar atitudes sobre tudo que vivemos, não importa qual o problema. Nós servimos e cremos num Deus Todo-Poderoso, no Deus dos deuses, no Deus maior do que tudo aquilo que eram os medianitas e os filisteus, assim como também o gigante Golias. Nosso Deus é maior. É nesse Deus que cremos. E aí a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 1 de Isaías: se quiserdes e ouvirdes, quer dizer, a palavra do Senhor, comereis o bem desta terra. Amém? É se não quiser, então continua na vida que está. Esta, portanto, é a orientação de Deus para com a nossa vida, para que nós coloquemos em prática aquilo que nós de fato